Agora, retornando com a aula, continuando as aulas de hoje, de 1º do 6, vamos de gramática no nosso livro, viu? No módulo 2. Nós vamos falar sobre tonicidade. Abram o livro de vocês na página 38. Tonicidade das palavras. Tonicidade, vamos ver, vocês lembram, vocês já trabalharam esse conteúdo em outras séries, pode até não estar lembrado, mas a gente vai já recordar, certo? Primeiro, nós vamos, para a gente poder trabalhar esse assunto tonicidade das palavras, que vai falar sobre as sílabas, a gente tem que relembrar o que é uma sílaba. Então, é o grupo sonoro formado por um ou mais fonemas, sons, pronunciado em uma única expiração. Lembre-se que toda sílaba tem por base uma vogal. Portanto, não há sílaba sem vogal. Exemplo aí, ó, macaco. 3 sílabas, 3 expirações. Macaco. Agora, a parte do nosso assunto de hoje, tonicidade. Vamos ver, tia, o que é isso, tonicidade? Lembram de sílaba tônica? Vocês lembram? Exatamente, vocês já estudaram sobre esse assunto em outras séries. Então, a gente vai rever, porque vocês têm que lembrar como é que funciona isso aqui. Tonicidade. Quando pronunciamos a maioria das palavras, damos uma força maior de voz a uma de suas sílabas. Se a gente fala uma palavra, uma vai sair com mais força. A sílaba que soa mais forte se chama tônica. A outra sílaba, ou as outras, dependendo da quantidade de sílabas que tem essa palavra, são átonas, porque elas são mais fracas, né? O som delas sai mais fracamente, mais baixinho. Vamos ver aí os exemplos. Café, café. A sílaba tônica é fé. Por que eu sei bem aqui que a sílaba tônica é fé? Porque a sílaba tônica aqui é a que está acentuada. Então, se a palavra tiver acento, eu não vou nem mais discutir nada. Eu vou só gravar aquela sílaba como tônica. Então, se tiver acento, lógico, é muito mais fácil de eu reconhecer, né? E K é a sílaba átona, é a sílaba que é pronunciada mais fracamente. A próxima palavra não tem acento, então vamos lá. Mas ela está destacada aí, a sílaba tônica. Amizade. Pronuncia aí, gente, essa palavra. Amizade. Eu tenho uma sílaba tônica, só uma em cada palavra, viu, gente? Não esqueçam, que é za. As outras são átonas, são pronunciadas com menos intensidade, menos força. A próxima palavra, médico. Médico. A sílaba tônica é mé, que está acentuada. Nem se não tivesse escrito aí para você ver, você já saberia, né? Porque aqui tem um acento. E as outras são as sílabas átonas. Quando as palavras têm uma só sílaba, preste atenção, essa sílaba pode ser forte ou pode ser fraca. Se ela for forte, chama-se monossílaba tônica. A gente vai ver daqui a pouquinho por que chama monossílaba, viu? Para você relembrar. Se ela for fraca, diz-se monossílaba átona. Então, de é átona, porque ela é fraca. De é tônica, porque ela é mais forte e tem o acento circunflexo. O mas, átona. Mas, como acento, é tônica. Sílaba tônica é a pronunciada com mais intensidade, mais força. Legal, legal. A sílaba tônica é gal. Marido, marido, é ri. Máquina, é má, né? Que tem um acento, é bem mais fácil identificar. É só treino, viu, gente? Para identificar a sílaba tônica, você vai treinando a pronúncia da palavra que você quer descobrir qual a sílaba tônica. Primeiro, a gente vai ver como é que as sílabas se classificam de acordo com a separação.
Isso aqui vocês já viram também esse assunto aqui, viu? Não é difícil. Então, se a palavra tem uma sílaba, ela é monossílaba. Mãe, pão, rua. A sílaba tônica aí, né? Só é uma sílaba que tem, então a sílaba tônica é a palavra todinha. Dissílaba, tem duas sílabas. Exemplos: pato, cama, mapa. Eu abro a boca duas vezes para pronunciar a palavra. Então, duas vezes, duas sílabas. Três sílabas chama-se trissílaba. Não esqueçam. Trissílaba. Comida, valente, caderno. E mais de três sílabas, polissílaba. Autocarro, televisão, computador. Então, se tiver uma questão lá pedindo para você classificar as palavras quanto ao número de sílabas, você vai dizer se ela é monossílaba, se ela é dissílaba, se ela é trissílaba ou se ela é polissílaba, certo? E de acordo com a posição da sílaba tônica, eu posso classificar as palavras em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Isso aqui também vocês já estudaram no terceiro ano, viu, gente? É só para a gente relembrar e fixar melhor o conteúdo, porque você vai sempre estar vendo esse assunto aqui, quinto, sexto, sétimo, até o ensino médio, certo? Só que vai ficando um pouquinho mais difícil. Quando é que uma palavra é oxítona? Quando a sílaba tônica é a última, tá bem? Os exemplos, ó. Condor, dó. Do é a sílaba tônica, é a última. Aqui, ó. Condor. Ruim, in. Vatapá, é mais fácil eu saber porque tá acentuada. E p. P. Eu separo essa palavra, viu? A última sílaba aqui é a sílaba tônica. Se a última sílaba é a sílaba tônica, ela é oxítona. Por isso eu tenho que saber a separação das sílabas de uma palavra. Não posso separar de qualquer jeito. Quando é que elas são paroxítonas? Quando a sílaba tônica é a penúltima, ó. Última, penúltima, antepenúltima. Escola. O có é a sílaba tônica. Auto, ao. Táxi, tá, porque tem um acento, né? É mais fácil, ó. Última, penúltima, última, penúltima, última, penúltima. E ela é proparoxítona quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Primeiro, com relação às palavras proparoxítonas, uma regra que é geral. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Para ela ser proparoxítona, ela tem que ter no mínimo 3 sílabas. Olha só, última, penúltima, antepenúltima. A antepenúltima aqui é me, então ela é proparoxítona. Mi, dó. São 3 sílabas aqui, viu, gente? Só são 2 não. O U fica sozinho mesmo, certo? Então, U é a sílaba tônica. Lâmpada. Lã é a sílaba tônica. Ó, eu começo a contar lá do final. Última, penúltima, antepenúltima. Observação aqui, ó. Importante. Se houver acento agudo ou acento circunflexo na vogal, aí estará a sílaba tônica. Não esqueçam disso jamais, certo? A sílaba tônica sempre estará nas 3 últimas sílabas. Porque, ó, 1, 2, 3. Então, depois daqui, não tem mais. A sílaba tônica só pode estar ou aqui, ou aqui, ou aqui, na última, na penúltima e na antepenúltima, certo? Então, relembrando, quando a sílaba tônica for a última, ela é oxítona. Quando a sílaba tônica for a penúltima, ela é paroxítona. E quando for a antepenúltima, ela é proparoxítona.
Agora, atividade para a gente fixar melhor o conteúdo. Você vai copiar no caderno essas questões aí, viu? Diz assim, a primeira questão. Lê as palavras dos quadros, marque a palavra intrusa, ou seja, é intrusa porque ela não deveria estar ali no meio daquelas outras, viu? Em cada quadro aqui, ó, todas essas palavras é para ser oxítono. Todas têm que ser paroxítonas, todas têm que ser paroxítono. Se não for, essa é a palavra intrusa. E justifique sua resposta. Por exemplo, eu acho que uma dessas palavras não é oxítona. Por que não é oxítona? Aí você vai dizer, por isso, a palavra, você vai circular a palavra. Qual é a palavra que você vai circular nessa daqui? Aí você vai ver a regrinha da acentuação, da posição da sílaba, que está aí no livro de você na página 39, para você ler e fazer as questões que estão aí no livro e essas que estão aqui no slide, viu? E a paroxítona também. Tem uma aqui que não é paroxítona e tem uma aqui que não é proparoxítona. Copiar no caderno, gente. Outra questão, você vai marcar se é verdade, marcar um X, ó, bem aqui, ó. Verdade ou se é mentira. Por exemplo, oxítono, a sílaba tônica é a última. Isso aqui tá correto? É verdade ou é mentira? Ah, tia, isso aí é verdade. Eu marco um X bem aqui, ó. Viu? Faço direitinho do jeito que tá aí. Chácara é uma palavra paroxítona? Aí você volta lá no assunto, no seu livro ou no slide, assiste a aula novamente e vai ver onde é que você vai marcar. IP é oxítona? Útil é oxítona? Tudo isso aqui são afirmações. Tem afirmação que está errada e tem afirmação que está certa. Paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima. Será que a palavra paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima? Última, penúltima, você tem que saber a posição. Buzina é proparoxítona. Lembram o que a palavra tem que ter para ser proparoxítona? Toda palavra que é proparoxítona, ela é acentuada. Não esqueça. A gente vai ver isso mais na próxima aula, viu? 3. Assinale a alternativa em que as palavras estão organizadas de acordo com a seguinte ordem. Então, a primeira palavra é oxítona, a segunda é paroxítona e a terceira é proparoxítona. É a alternativa A? Ah, eu acho que é. Eu circulo. É a B? É a C? É a D? Só tem uma resposta correta. Ou é A, ou é B, ou é C, ou é D, viu? Quarta questão. Assinale o grupo de palavras que todas estão classificadas como proparoxítonas. Lembram que para ser proparoxítona tem que ter o acento. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. São as mais fáceis de você reconhecer numa palavra. Médico, relâmpago, pássaro, árvore. Será que é a letra A? Aí eu vou contar, última, penúltima, antepenúltima. B, fantasma, ó, fantasma não tem acento, então nem vou olhar as outras, viu? Estômago, tem acento, valente não tem, então eu vou por eliminação. Eu vou ter que prestar bem atenção nas outras palavras que acompanham ela. Espetáculo, fósforo, ok. Paletó, olha só, aqui já não é, aqui é oxítona. Então, você vai marcar o A, o B, o C, o D. As atividades de hoje, de gramática, das páginas 38 a 40, no módulo 2, gente. Não é no livro de gramática, é no módulo 2. Preste atenção para você não confundir de novo. E a atividade escrita no caderno, aquelas questões que eu já expliquei aqui para vocês. Então, bons estudos, ótima semana e, por favor, fique em casa, se cuide. Se precisar sair de casa, use a máscara, mas só se precisar sair, se for realmente necessário, viu, gente? Então, até amanhã, até a nossa próxima aula. Beijo!